Vamos ver o que significa aquele verso de Mateus 15, versículo 11, que diz assim: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Para a gente entender esse versículo, a gente tem que entender todo o contexto de Mateus 15. Mateus 15, o subtítulo da minha Bíblia é Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então Jesus ele vai combater algumas tradições dos anciãos. O que são as tradições? Por exemplo, aqui em Mateus 15, Jesus vai combater duas tradições. A primeira é uma tradição que os anciãos, os religiosos, os fariseus, os escribas, era uma tradição que quando você ia comer, você tinha que lavar a mão 7 vezes. Então você tinha que lavar a mão 7 vezes, enxugar a mão 7 vezes. Então imagina, lava, enxuga, lava, enxuga, lava, enxuga, antes de você comer um alimento. Mesmo quando não tivesse água por perto, você tinha que simular que você estava lavando a mão e enxugando 7 vezes, né? É um absurdo isso. Isso era uma tradição dos judeus que tinha a ver com purificação. Eu vou explicar de onde eles tiraram isso. E Jesus vai combater isso aqui. A outra tradição era uma tradição chamada Corban. Corban, aqui em Mateus 15, era a consagração ao Senhor, oferecer ao Senhor todos os seus bens, consagrar no templo os seus bens. E aqui vai acontecer uma coisa. Os pais vão chegar para o filho cuidar dos pais quando eles são velhos. Aí o que eles faziam? Os fariseus, os escribas e os religiosos. Para não ter que cuidar dos pais e sustentar os pais, eles faziam o corban com seus bens. E aí consagrava, oferecia todos os seus bens ao templo. E quando vinham seus pais idosos para que eles sustentassem, eles diziam o que para os pais? Eu não posso sustentar você, porque eu consagrei todos os meus bens em corban ao templo. Mas quando os pais morriam, eles iam no templo, pagavam uma oferenda e retiravam os bens da consagração e eles usufruíam dos bens. Então a consagração, esse corban, eles estavam usando com a desculpa somente para não ter que sustentar os próprios pais. Olha só que terríveis eram os fariseus, os escribas naquela época. Então vamos ver de onde eles tiraram esse ritual de purificação, de lavar 7 vezes a mão. Em Êxodo 30, tem aqui a purificação do sacerdote e dos sumos sacerdotes que ministravam dentro do templo. Êxodo 30, 19. Nela Arão, sumo sacerdote, e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. Então, no santuário, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, iam entrar, eles tinham que lavar as mãos e os pés com água. Era um ritual para se entrar dentro do santuário. Mas os judeus, eles sabiam que 600 anos antes, Deus tinha permitido que Babilônia destruísse o templo, matasse os sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam transgredindo as leis de Deus. Então, sabendo disso, na época de Jesus, 600 anos depois, os escribas, os fariseus, os anciãos criaram centenas de regras para se guardar os mandamentos de Deus. Mas eram regras criadas por eles. Eles criaram centenas de regras para condicionar as pessoas a guardar os 613 mandamentos que estavam no Velho Testamento. Essas tradições, essas regras foram passando de pai para filho. E quando chegou mais ou menos no ano 200 depois de Cristo, todas essas tradições foram escritas num livro, um livro chamado Mishnah. A Mishnah, então, são as tradições dos anciãos, regras
que ajudavam o povo a guardar os 613 mandamentos do Velho Testamento. Ajudavam não, dificultavam. Eles criavam várias regras. Então eles criaram essa regra aqui, ó. Mateus 15, versículo 1 e 2. Olha o embate de Jesus quanto à regra de lavar as mãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Tradição dos anciãos, percebe? Pois não lavam as mãos quando comem. Então eles estão cobrando Jesus. Por que eles não obedecem à tradição dos anciãos? Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Agora Jesus está falando. A tradição de vocês leva vocês a transgredir os mandamentos. Não está ajudando o povo a guardar os mandamentos. Aí Jesus vai dar um exemplo. Versículo 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Jesus está citando o 5º mandamento. Dos 10 ele está citando o 5º. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Então Jesus está dizendo: a tradição de vocês está ajudando a transgredir os mandamentos. Porque o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Mas a tradição do Corban, quando seus pais ficam velhos e vêm até vocês, aí olha o que eles falavam: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Eles falam para os pais: aquilo que eu poderia usar para te sustentar, eu ofertei ao Senhor em Corban. Então eu não posso sustentar vocês. Então Jesus está jogando na cara deles. Vocês ofertam seus bens no templo, Corban, para não ter que sustentar os seus pais velhinhos. E aí vocês transgridem o 5º mandamento, que manda você honrar teu pai e tua mãe. Então a tradição, Jesus está combatendo a tradição. Versículo 5. Não, versículo 6. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então a tradição estava invalidando os mandamentos de Deus. Eles usavam a tradição em proveito próprio. Versículo 9. Jesus continua falando: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus está falando, essas tradições são invenções de homens. Não são mandamentos de Deus. Lavar a mão 7 vezes antes de comer, consagrar os bens para não usar de desculpa para não sustentar o pai e a mãe. Aí Jesus fala isso aqui, versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Ele está falando isso porque eles estão cobrando. No versículo 2, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aí Jesus fala, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai, isso sim contamina o homem. Não é os discípulos comerem sem lavar a mão 7 vezes que contamina o coração deles. Eles não se tornam impuros. O que contamina o homem são essas tradições que vocês criaram. Esse versículo 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Olha o que é isso. Aí Pedro testemunha e Pedro pergunta no versículo 15 para Jesus. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. É uma parábola esse versículo. Não é o que entra na boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Jesus está contando uma parábola e Pedro está dizendo, então nos explica essa parábola. A primeira coisa, muita gente quer dizer que Jesus aqui ele está dando aval para que você coma o que você quiser, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Mas uma das regras primordiais de interpretação da Bíblia é que você não pode fazer doutrina em cima de parábola. Isso aqui é uma parábola. E tem gente usando esse versículo para dizer que você pode comer o que você quiser. Você não pode criar uma doutrina em cima de uma parábola. E aí
Pedro pede para Jesus explicar o significado dessa parábola. O significado dessa parábola, ela está em Mateus 23, versículo 25, 26 e 28. Olha o que significa a parábola que Jesus contou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, eles lavavam tudo 7 vezes. Mas estes por dentro são cheios de rapina e intemperança. Eles lavavam tudo por fora, mas por dentro eram cheios de rapina. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O interior, ele está fazendo uma relação com o coração. Limpa primeiro o seu coração. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. É isso que contamina o homem. É a falsidade deles. Eles usavam as tradições para tirar proveito próprio. Mateus 15, 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. São as suas tradições que estão contaminando o homem. Versículo 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, o que significa o versículo 11? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é comer sem lavar a mão que contamina o homem. Não é quebrar as tradições dos anciãos que contamina o homem. Mas é o que sai da boca que contamina o homem. E o que sai da boca... versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Então eles eram maus, egoístas, eram gananciosos, eram falsos. Isso que contamina o homem. Jesus não está falando de alimentação aqui. Ele está falando da tradição dos anciãos. Hoje é conhecido como a Mishnah. As regras que os judeus criaram para se guardar os mandamentos. E em todos os evangelhos, Jesus faz uma luta contra essas tradições. Mostrando para eles que aquilo não está na Bíblia. E muito das tradições invalidavam os mandamentos de Deus, como ele deu exemplo aqui, Jesus, do 5º mandamento. Vocês estão transgredindo o 5º mandamento de honrar seu pai e sua mãe, consagrando os seus bens em Corban, que era também uma tradição, só para não ter que sustentar dos velhinhos. Aí depois, quando os velhinhos morriam, eles pagavam uma oferenda e retiravam os bens, e eles usufruíam dos bens. Então Jesus está mostrando o que eles tinham no coração. Então não é comer sem lavar a mão. Ele não está falando de alimentação, ele está falando de tradição dos anciãos, que Jesus está combatendo aqui. Mateus 15 não está invalidando Levítico 11, que traz regras de alimentação. Não tem nada a ver. Basta você entender o contexto do que ele está falando aqui. Amém?